Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias que vão te levar muito mais rapidamente ao patamar de um analista master de licitações com faturamento acima de R$10 mil por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, sou analista master de licitações, trabalho há 22 anos com licitações e no episódio de hoje a gente vai falar de uma dúvida que é muito comum. Flávia, será que o atestado de capacidade técnica ele tem que ter prazo de validade? Pode ser que o órgão exija um prazo de validade para um atestado de capacidade técnica? Então, antes da gente ir para o tema da aula de hoje, eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar as notificações do sininho para você não perder nenhum dos materiais, dos conteúdos que a gente disponibiliza aqui para você. Lembrando que aqui no nosso canal, toda segunda-feira às 19 horas a gente tem um aulão ao vivo, tirando todas as suas dúvidas. E toda terça e quinta a gente tem o podcast Analista de Licitação, que vai ao ar às 7h45 para você poder aí assistir enquanto você está tomando café da manhã, indo para academia, né? Fazendo aí algo do seu dia a dia e já aproveitando para se atualizar com as informações que nós trazemos aqui para você. Bom, então vamos lá. Antes de eu resolver essa dúvida, eu quero esclarecer para você que de repente ainda não trabalha com licitações, o que seria o atestado de capacidade técnica. Quando você vai participar de uma licitação, né? Licitação é um procedimento que o governo ele pretende comprar algum produto, algum serviço, alguma obra, ou fazer uma locação, né? E aí, a gente participa dessa licitação, o analista master de licitações, ele participa dessa licitação, seja como empresário, se ele mesmo quer vender os seus produtos e serviços e obras para o governo, ou como consultor, por exemplo, quando ele representa clientes e acaba fazendo o meio de campo, tá? Entre empresas que querem vender produtos, serviços para o governo, mas que não sabem como fazer ou que não têm o conhecimento para ganhar aquela licitação, e aí que entra o analista de licitação participando dessas oportunidades e ganhando comissões para essa participação. Pois bem, o atestado, o edital, que na verdade o edital é como se fosse o caderno que traça ali todas as regras que vão reger aquele julgamento, aquela licitação, porque qualquer um pode participar de uma licitação, desde que atenda ali os requisitos do edital, as regras que o edital traz, né? Então o edital vai trazer ali como que vai ser a licitação, qual que é o site que vai ser realizada, se for uma licitação presencial, né? Qual que é o local de realização, qual que é o horário que vai iniciar aquela licitação, enfim. Tudo isso vai estar no edital da licitação. E quando a gente vai participar, uma das tarefas, né, do analista de licitação é coletar os documentos da empresa que vai participar, porque você está representando aquela empresa. Se você ganhar a licitação, não é você que vai entregar o produto, o serviço no órgão, é a empresa que você representou. Essa empresa pode ser do seu cliente ou pode ser a sua empresa, no caso de você optar por trabalhar como analista empresário, tá? A gente tem essas duas possibilidades. Ou, se você tem uma vaga de emprego como analista de licitação, você representa a empresa que te emprega, né? O seu empregador. E quando ganha a licitação, é a empresa que entrega o objeto lá no órgão. É o CNPJ que ganhou essa licitação que vai entregar o objeto naquele órgão, né? Naquela repartição pública. Então, o edital ele pode trazer a exigência, tá? Do chamado atestado de capacidade. Nada mais é do que o seguinte, ó. Eu quero contratar aqui um serviço de manutenção, tá? Manutenção aqui no meu aparelhamento aqui de ar-condicionado. E eu quero saber se a empresa que vai participar já realizou antes um serviço parecido com esse. E aí ele vem e pede, por exemplo, um atestado. E aí, alguns editais vêm trazendo o quê? Prazo de validade para atestado. Olha, o atestado, ele precisa ser dos últimos 6 meses, no máximo. O atestado, ele tem que ser do último ano, estabelecendo um período, tá? Essa regra é proibida, é ilegal. Então, em regra, o edital, ele não pode trazer um estabelecimento de prazo de validade para esse atestado, tá? E eu até vou puxar aqui, eu não costumo fazer muito isso, mas eu acho interessante deixar aqui para você. Esse daqui é um artigo da Lei 8666, que é uma lei que está ainda em vigor, vai continuar em vigor até 1º de abril de 2023. E ela, nesse dispositivo aqui, ela simplesmente falou o seguinte, olha, esse atestado, que é um documento que a gente chama de qualificação técnica,
ele não pode ser exigido, tá? Ele não pode ser exigido com limitações de tempo ou de época. Então, quando a gente encontra esse, não pode, vedado, é proibido exigir que você já tenha feito aquela atividade, limitando em tempo ou época. Ou seja, eu não posso exigir que o atestado seja datado dos últimos 6 meses, que eu só vou aceitar atestados do ano de 2020, de 2019 para trás eu não aceito mais. Não pode fazer isso, tá? Então, via de regra, não é possível colocar prazo de validade nos atestados de capacidade técnica. E se você se deparar com algum edital trazendo essa irregularidade, você tem que fazer a chamada impugnação ao edital. Impugnação é uma peça que a gente usa para bloquear uma irregularidade que tem ali no edital, porque o órgão que está fazendo essa exigência provavelmente é um órgão que não passou por uma capacitação, né, mais aprofundada e acabou cometendo um erro ali no momento que ele foi fazer o edital. Então, você usa a impugnação para obrigar o órgão a corrigir aquele edital, tá? Veja só a diferença aqui. O analista master de licitações que tem esse conhecimento, a gente sempre bate bastante na tecla que você, como analista de licitação, se quiser realmente trabalhar com excelência, não basta você conhecer a sua rota, a rota do analista, é preciso conhecer também a rota do comprador. Porque uma vez que você conhece a rota do comprador, você sabe o que o comprador pode fazer e o que ele não pode fazer. E aí, se o comprador comete alguma irregularidade, alguma ilegalidade, né? Você já conhecendo a rota dele, você sabe que ele não pode fazer essa exigência, e você entra com essa impugnação e fala: opa, isso aqui tá errado, precisa corrigir, tá? E você traz ao conhecimento, você educa aquele órgão público para ele fazer a coisa certa nessa licitação e nas próximas licitações. O analista que não tem esse conhecimento, o analista que não é o analista master, né, aquele sujeito que de repente participa das licitações muito ali com a cara e a coragem, tentando aprender na prática, ele não tem esse conhecimento. E por isso que ele perde tantas oportunidades e tantas licitações, porque numa licitação como essa, ele simplesmente, ou ele participaria e seria inabilitado, eliminado da licitação, né, porque ele não ia atender esse requisito, ou ele simplesmente deixaria de participar, porque ele não atende, achando que aquilo ali não é para ele, sendo que aquilo lá é para ele sim. O que aconteceu é que houve um erro do órgão e nós, qualquer cidadão, tem o direito de, encontrando alguma irregularidade, entrar com essa peça e exigir. E não precisa ser advogado para isso, tá? O analista master de licitações, ele tem o conhecimento para efetuar essa impugnação sozinho, com autonomia, sem precisar depender de ninguém e sem, claro, contratar, sem precisar contratar advogado. Claro que no começo, se você ainda nunca se dedicou, né, nunca se comprometeu a conhecer a rota do pregoeiro, a rota do comprador, você no início você não tem esse conhecimento, mas aí vai da sua dedicação, do quanto que você se dedicou, se comprometeu ali a entender a rota do comprador para que você desenvolva esse raciocínio e consiga então participar de qualquer oportunidade, encontrando algum equívoco, obrigue o órgão a corrigir aquele equívoco. Isso não prejudique a sua participação na licitação, nem mesmo a participação dos seus clientes, tá? Outro ponto que eu quero trazer aqui para você é a exigência de período mínimo, né? Alguns editais você vai encontrar, eles vêm escrito o seguinte: olha, é preciso comprovar que a empresa tem uma experiência de pelo menos 3 anos naquela área, né? Comprovar, por exemplo, junto com os atestados. Isso é legal, Flávia? Aí a minha resposta é depende. Por quê? Depende do tipo do objeto, né, do serviço que o órgão vai licitar. Por exemplo, a gente tem uma instrução normativa, número 5 de 2017, que estabelece a questão da terceirização. O que é terceirização? O órgão público ele pode decidir se ele mesmo, de repente, vai praticar um serviço ou se ele vai contratar um terceiro. Quando ele contrata esse terceiro, que ele está fazendo a licitação. Veja bem, o órgão, ele pretende, por exemplo, fazer um sistema de software, um software para computador. Ele vai decidir ali internamente se, de repente, ele tem ali um departamento de tecnologia da informação e se o próprio pessoal dele pode desenvolver esse software. Se ele entender assim, ele não vai fazer a licitação. Os próprios servidores ali do órgão que fariam esse software, tá? Ou ele pode entender que
às vezes não tem corpo técnico de TI, né? Ou que o pessoal lá de TI já está até sobrecarregado, ou mesmo não tem a habilidade para desenvolver um software aí na medida que o órgão quer fazer a contratação. Então ele resolve o quê? Licitar, terceirizar. Isso é terceirizar. Eu vou terceirizar, eu vou contratar alguém que saiba fazer esse software para mim, vou pagar por isso, né? Então existem alguns serviços, principalmente aqueles serviços que quando a empresa ganha a licitação, ela tem que ir, muitas vezes, lá no órgão, ela tem que comparecer no órgão, ter empregados trabalhando naquele órgão, por exemplo, serviço de limpeza. Olha aqui atrás a gente tem a prefeitura, tá? A prefeitura precisa contratar o serviço da limpeza. Logo ali na frente eu tenho um hospital público. O hospital público também precisa contratar o serviço de limpeza, tá? Então esses órgãos não vão mandar os servidores fazerem a limpeza, eles vão contratar uma empresa que faça, né, a limpeza ali do prédio, tá? Então, por exemplo, na prefeitura, que faça a limpeza ali do prédio administrativo. Então, ele abre uma licitação e todas as empresas que fazem esse serviço de limpeza podem comparecer, participar dessa licitação, tá? E aí, quando a gente ganha, então, essa licitação, né, que a gente vai lá, executa, esses contratos geralmente são contratos por longos períodos, né, período de 12 meses, prorrogado, aí por mais outros anos, né, são contratos que acabam durando vários anos, e em alguns, então, casos, como esses exemplos que eu acabei de te dar, do serviço ali, de repente, né, de limpeza, de um serviço ali que exige ali uma continuidade, o edital ele pode, seguindo essa instrução normativa, exigir essa experiência, esse mínimo de 3 anos dos atestados, tá? Mas veja bem, isso aqui é um caso isolado, são casos específicos, não é a regra, tá? Não é a regra. Mesmo porque, para exigir esses 3 anos, o órgão ele tem que justificar. Porque se ele estiver exigindo 3 anos para um objeto que não há necessidade dessa exigência, essa exigência vai ser irregular. Vamos supor que ele vai contratar um serviço, mas que esse serviço ele vai ter somente 12 meses, não vai ter mais que 12 meses. Não há sentido nenhum dele exigir do fornecedor 3 anos, se ele só pretende contratar por 12 meses, ele não pretende nem prorrogar aquilo ali, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado somente se você compreender a rota do comprador, você consegue fazer essas análises, e aí, nesse caso aí, por exemplo, é um caso que a gente conseguiria, dependendo do objeto, fazer também impugnação. Em outros casos, não. Em outros casos, a exigência ela seria regular, né? Tanto que tem a previsão na instrução normativa número 5 a respeito aí desse tema, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, para ele não ficar muito longo. Eu já vou parando por aqui, já pedindo para você deixar seu like aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de clicar aqui em cima, ativar os sininhos e se inscrever. Eu sou a professora Flávia Viana, um grande abraço para você e até o nosso próximo podcast.